A inimizade entre o governo federal e o setor do agro continua oferecendo um cenário desolador para o produtor. Mesmo com o agro servindo como grande fornecedor de alimentos do Brasil, ainda é visto como vilão por Lula e seus companheiros. Como lidar com isso diante dessa visão negativa? Hoje vamos analisar as políticas fracassadas e os prospectos de mudança, se é que existem. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Celso Ricardo Ferreira, consultor em gestão estratégica em agronegócio. Seja bem-vindo, Celso. Oi, Joyce, que prazer aí estar contigo no teu programa de novo. O agro sustenta a economia do país e garante a segurança alimentar e o emprego de milhões de brasileiros. Ainda assim, a sensação de abandono vinda do governo é crescente. Produtores estão em segundo plano e o Ministério da Agricultura perdeu a relevância política. Atualmente, o Ministério da Agricultura não passa de um espectador dos problemas do campo, podemos assim dizer, né, Celso? Joyce, a tua colocação é perfeita, né? Nós estamos falando de um setor com uma importância enorme para o país, para a economia, de maneira direta, né? São mais de 4,5 trilhões de reais gerados pelo nosso setor, entre representatividade do PIB, exportação e impostos, e indiretamente nós temos emprego, né? A cada 3 empregos, um vem direto ou indiretamente do agro. Então, a importância do setor ela é muito, muito grande. Mas, em contrapartida, a gente vê, né, Joyce, e isso é um dos problemas que eu tenho tentado trabalhar muito no Brasil, é a falta de profissionalismo, principalmente por parte do ministro da Agricultura. Eu acho que o Brasil, nesse tamanho que tem, dessa importância que tem na produção de alimentos, e se nós analisarmos, né, a Rússia, com todos os problemas climáticos que tem, Estados Unidos, nós temos a África, mas nós temos uma Índia que está investindo muito em tecnologia e profissionalismo, o Brasil estagnou. Perante uma pasta importante que é o Ministério da Agricultura, colocando ministros que têm que partir de um princípio de serem políticos, em primeiro lugar, deputados ou senadores. Essa falta de decisão ou de especificação faz com que os políticos vivam um Ministério da Agricultura voltado para Brasília e não para o agro de uma maneira geral. Então, falta acompanhamento, assistência, orientação, participação do Ministério da Agricultura, principalmente pelo Carlos Fávaro agora, né, que para mim foi um ministro que passou totalmente em branco, e pior, cada pronunciamento dele nos causava uns arrepios, porque ele não dizia nada com nada, principalmente com o que o produtor rural está vivendo. Então foram anos terríveis do atual governo e que nós não vimos participação do Ministério de forma eficiente e conclusiva quando a gente fala no bolso do produtor rural, Joyce. E quando o governo prejudica o agro, Celso, ele prejudica o consumidor. Porque se está ruim para o produtor, está pior ainda para o consumidor. Porque para o produtor, preço baixo, custos elevados, para o consumidor, preço alto. O produtor aí, como que faz para lidar com o endividamento aí crescente causado pelas mudanças, seja aí do clima, que acaba afetando as safras, prevê uma colheita, vem chuva demais ou chuva de menos e acaba atrapalhando os planos aí do produtor, acaba se endividando e sem aquele retorno que ele esperava para poder pagar as dívidas? Eu tenho acompanhado nos últimos tempos, até porque represento parte da pecuária de corte do Mato Grosso, agora estou representando a pecuária de leite de Rondônia e estou fazendo outros trabalhos. A gente está vendo de uma maneira muito clara aquela oratória do governo de falar em livre mercado, livre comércio, né? Existem maneiras e situações positivas de tu equilibrar o resultado, não permitindo que o cenário atual perpetue, ou seja, o produtor rural ele está produzindo a qualquer custo, vendendo a qualquer preço, pressionado pela indústria. A indústria, em contrapartida, compra barato do produtor e consegue jogar commodities baratas no mercado internacional, mantém a margem de lucro e no Brasil está tudo certo. Mas, em contrapartida, produtor, né, vendendo a commodity barata, na outra extremidade, nós que vamos ao mercado, nós fizemos as compras e estamos vendo todos os alimentos nas alturas. Mas o governo, em contrapartida, busca na importação de alimentos, ou seja, favorecendo a entrada de produtos de produtores rurais subsidiados até pelos seus governos, ao invés de virar os olhos das fronteiras para dentro e facilitar a vida de quem está produzindo aqui do setor primário. E apresentar políticas públicas que nos últimos tempos, nos últimos 3 anos, né, durante esse período agora do governo do Lula, nós não vimos políticas públicas eficientes para o agro em nem
um momento. O produtor rural, o setor primário, não foi beneficiado com nenhum tipo de política pública que resultasse em resultado financeiro positivo para ele. Então, o governo se colocou de uma maneira muito tranquila, entre a cruz e a espada, não toma posicionamento, mas acaba favorecendo a indústria e produtores rurais de outros países, virando as costas para os nossos. E os anúncios aí de recursos para mitigar essas perdas do clima aí criaram expectativa, mas não passaram disso. E acaba ocorrendo falhas aí. Ô Celso, o Brasil oferece mecanismos reais de proteção de renda ao produtor rural, como fazem outros países? Eu estou te perguntando para ouvir de você, mas a gente até já sabe a resposta. Joyce, infelizmente eu tenho que dizer que não, né? O próprio seguro rural, que o governo não entendeu como importante para o produtor, mediante essas alterações climáticas que vieram para ficar, e nós estamos vendo no Rio Grande do Sul de novo, nós estamos vendo no centro do país e no norte, o seguro rural, que deveria ser uma ferramenta, talvez uma das mais importantes, né, na atualidade, o governo entende como não, né, não tendo essa importância toda que nós estamos vendo. Se nós falamos em subsídios financeiros, o próprio governo hoje não ofereceu, a partir do Plano Safra atual, né, proposto, nem um percentual que cobrisse os juros que os próprios bancos privados vão cobrar, tendo ele liberdade de mercado como eles têm. Então, é por isso que eu disse numa análise que o custo com crédito rural vai chegar a 40%, porque os bancos têm totais liberdades de impor aquilo que eles acham necessário em termos de serviço interno para que o produtor rural possa assinar e ter acesso ao crédito. Então, o atual governo do Brasil não ofereceu nada de positivo, nada que desse um pouco de tranquilidade para o produtor e até mesmo a questão do endividamento, né, Joyce? Nós estamos vendo produtores buscar, em situações, né, secundárias, acesso a crédito porque ele não teve o seu endividamento regularizado. As propostas de renegociação do Brasil, elas só pioram essa situação do endividamento. Então, mais uma vez, nós estamos vendo esse produtor sem achar um caminho alternativo e isso vai ter impacto diretamente na produção de alimentos, possivelmente ou posteriormente no PIB e também no final na economia do Brasil, Joyce, que vai ser afetada sim já da safra 26 para a safra 27 em termos de produtividade diária, isso eu não tenho dúvida nenhuma. O fato fundamental sobre as ideias da esquerda para nós é bem claro: elas não funcionam. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie.
Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Ao contrário daqui, países como os Estados Unidos, membros da União Europeia, eles subsidiam seguros agrícolas e renda mínima, né? É só o Brasil que não adota políticas semelhantes. Talvez outros países, esses, né, o país americano, os europeus, o agro ainda sobreviva nessas regiões justamente porque essa participação, esse apoio do governo lá é muito importante para eles, faz a diferença, né? Joyce, é difícil até nós entendermos, né? Um setor que gera diretamente 4,5 trilhões de reais. Eu até já propus há um tempo atrás a criação de um banco, ou se nós tivéssemos um Ministério da Agricultura atuante, não essa maneira que o Fávaro está levando o Ministério da Agricultura para tratar dos interesses do próprio agro. Hoje, juros para o agro deveriam ser mínimos dos mínimos. O próprio país teria condições de subsidiar o valor da safra, que está em torno de 1,5, 1,6 trilhão. Se nós melhorássemos as condições de custo operacional e de tributação sobre o agro, que o Brasil teoricamente entende, né, que reduzindo a carga tributária ele arrecada menos, nós poderíamos sair de um PIB que vai oscilar aí entre 24% e 25% para a próxima safra, dar um salto totalmente plausível de 30% a 31%. Nós iríamos fomentar a produção, reduzindo a carga tributária, tornando o nosso produtor mais competitivo, né? E também com mais condições financeiras, nós iríamos tirar de um lado, mas automaticamente seria composto do outro. E quando nós analisamos os Estados Unidos, a própria China e a Europa, além de subsidiar os produtores deles, eles ainda oferecem uma proteção muito grande. E o Brasil, literalmente, não atende nenhuma nem outra situação. Literalmente, o governo brasileiro virou as costas para o nosso produtor, ele não faz pauta, não faz parte das pautas de reuniões, e isso, para mim, que acompanha o produtor diretamente, está sendo trágico de ver, principalmente porque compromete até a propriedade da terra e um possível abandono em maior escala já para o próximo ano, Joyce. Com a situação, né, ficando cada vez mais difícil, existe um risco aí de queda na produtividade, aumento do preço dos alimentos com esse tipo de política. Estamos em ano de eleição, o Congresso pode, né, fazer alguma coisa, já que não dá para a gente contar com o governo aí que está administrando o país. Joyce, infelizmente eu tenho tentado também essa outra via, né, o Congresso Nacional, mas agora, né, assim como aconteceu na última eleição, a gente viu políticos, né, entrando nos grupos de WhatsApp de produtores rurais e aquilo até comovia, né? Políticos totalmente empenhados, prometendo mundos e fundos, mas nos últimos 4 anos, ou nesses 3 anos agora que a gente acompanhou, nada, Joyce, absolutamente nada do que eles apresentaram como solução foi realmente concretizado. Então, assim, nós teríamos condições, né? Nós temos condições de apresentar melhores propostas para o setor primário, também para a indústria, logísticas e mercados. Mas é o que eu digo, tudo parte de um princípio de gestão do Ministério. Tudo parte da vontade do próprio ministro da Agricultura. Ele não apresenta relatos e balanços sobre essa situação que nós estamos vivendo. O Carlos Fávaro virou as costas para o produtor rural brasileiro de uma forma que eu nunca tinha visto. Nós não temos análises técnicas, Joyce, para o agro em nenhum momento. Tudo parte de um princípio ideológico político. São os interesses do governo, mediante o que as indústrias podem oferecer para ele, governo, em todos os aspectos, e a indústria se beneficiando até, inclusive, com relação a créditos, né, que a indústria tem, políticas públicas específicas para a indústria, enfim. A indústria é tratada como a locomotiva do Brasil, mas ela não é. Sem o produtor rural não há produção. E nós estamos vendo agora até essa questão do acordo Mercosul e Europa, que eu já apresentei um artigo que não é benéfico para o produtor rural em nem um ponto e vírgula que lá nesse artigo, nesse acordo está. Isso vai ser terrível para o nosso produtor, por enquanto. Até agora não tem nada de bom. E o pior de tudo, né? A Europa, ela retira as questões tributárias, mas as não tributárias seguem duras do mesmo jeito. As questões com relação a meio ambiente, a controle sanitário. A Europa vai impor todas as questões que ela tem direito de impor à nossa produção. Então, agora o Brasil anuncia que vai tirar os defensivos agrícolas de maior eficiência para colocar bioinsumos,
Mas ninguém falou que os bioinsumos não são eficientes para isso. O bioinsumo trabalha de uma maneira, como é que eu vou dizer? Ele trabalha de uma maneira tratativa, ele não resolve o problema. O Brasil é um país tropical, de clima tropical, onde doenças e pragas acontecem toda hora. A Europa não. Tem o inverno, que já é um grande tratador desses problemas. Então os bioinsumos lá funcionam. No Brasil não, ele não é eficiente. Ele não veio para substituir os defensivos agrícolas. Ele apenas veio para amenizar, para tratar, mesmo que ele tenha evoluído bastante nos últimos anos. Então o governo vai usar desse argumento de um acordo que não é benéfico para o produtor e já anunciou que vai retirar os defensivos de alta eficiência, ou seja, vai criar mais problema para o produtor rural, onde a próxima safra vai ser afetada. E se a Conab apresentar números de safra recorde, eu já tenho as minhas dúvidas com relação aos números da Conab, e se isso de alguma forma for apresentado como algo muito satisfatório, aí eu vou ter totais condições de dizer que a Conab manipula os números, porque não vai ser real. O produtor vai ter queda de safra nas suas propriedades, eu não tenho dúvida, até porque ele vai reduzir a área, porque não tem acesso a crédito para tudo isso, Joyce, agora para a safra 26, 27. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só: você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só: fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica, que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem, e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Além dessa ideologia política do governo, essa forma de bater, de criticar o agro, tem uma agenda globalista por trás disso, por trás dessa gestão aqui atual? Eu não tenho dúvida que isso existe, Joyce, até porque se nós matarmos o Brasil em termos de produção de alimentos, o atual governo fica com o país nas mãos, né? Porque a grande força que nós tínhamos desse agrofascista que o governo fala, que eu não sei de onde ele tira essa situação, mas isso é uma maneira, né, Joyce, que eu vejo dele criar força em cima de um Brasil que tinha no agro uma independência que ele vem matando aos poucos, e se essa situação seguir, isso vai ser muito bom para o governo, porque vai se alinhando, aos outros países comunistas que nós temos aí, tanto na América do Sul como pelo mundo afora. E a prova dessa vontade de destruir o produtor rural brasileiro vem a partir agora desse anúncio, né, que o Paulo Teixeira, esse ministro que eu não sei de onde saiu e o que ele faz da vida, do desenvolvimento agrário, anunciando que o atual governo estava com o pé no acelerador para a desapropriação de terras. Mas eu fiz um artigo questionando e até buscando um debate com o governo pelo seguinte fator, Joyce: o Brasil, não que eu seja contra a reforma agrária, mas na atual conjuntura que nós vivemos, nós deveríamos paralisar a reforma agrária no Brasil. Isso só veio para criar mais insegurança. Esse ato do Lula em Salvador anunciando 2,7 bi para a desapropriação de terras é um absurdo. Por quê?
Nós estamos falando de uma reforma agrária, de um projeto fundiário falido e improdutivo, o mais improdutivo do Ocidente. Essa é a realidade da reforma agrária no Brasil. É o mais improdutivo do Ocidente. E se nós analisarmos os fatos rápidos, nós vimos que INCRA, TCU e IPEA comprovam o que eu estou dizendo. São mais ou menos 86 milhões de hectares, uma área maior do que da agricultura doada para a reforma agrária, e talvez 30% a 40% é produtivo e o resto está abandonado. Porque antes de anunciar desapropriação de terras produtivas, que nem o Flávio Dino, né, avaliou como positiva, se o Brasil estivesse preocupado realmente, ele montaria uma comissão para avaliar essas terras que estão abandonadas, né, alocar famílias, dar direito à posse de terras documental para que elas tenham acesso a linhas de crédito e, a partir daí, com a eficiência em cima do volume de produção e do resultado financeiro, que esse deveriam ser os indicadores de um governo preocupado, o atual governo do Brasil se preocupa com ideologia política até nisso, porque ele está preocupado em hectares doados e famílias assentadas, não importa as condições. Eles querem dizer que estão dando hectares e famílias estão assentadas. E isso comprova para nós, Joyce, em números, né, gênero e grau, que o atual governo quer, de uma certa forma, realmente acabar com o nosso agro, com o nosso produtor e criar essa ideia de que ele está fazendo de tudo, né, para poder facilitar a vida de quem produz alimentos, mas por detrás das cortinas está agindo de uma maneira muito ruim, né, levando o nosso produtor ao extremo e também não só o abandono, como até a própria perca das áreas rurais, porque os bancos estão hoje buscando garantias absurdas e o produtor, como não tem recurso, né, vai tendo que acabar entregar suas terras para os bancos e abandonando a atividade. Essa é uma realidade que eu estou vendo no Brasil há algum tempo já, Joyce. Da porteira para dentro com o Frederico Dávila. Sempre um prazer recebê-lo, Frederico. Prazer é meu, Joyce. Feliz 2026. Pois é, feliz 2026. Estamos já, né, praticamente aí em fevereiro, mas passando o carnaval, o ano de fato começa, né? É, exatamente. Inclusive, todo carnaval, a gente que é produtor, a gente sempre lembra que está em cima das máquinas, das colheitadeiras, que é quando está realmente ali o grande pega da colheita aí no Brasil todo. Ô Frederico, vamos falar hoje aí sobre o acordo da União Europeia e Mercosul, mais de 20 anos, aí 25, 26 anos praticamente de negociações. Agora parece que começa a sair do papel, né? Os países, por exemplo, o Brasil discute aqui no Congresso, outros países também lá na União Europeia. Será que de fato agora sai? Olha, Joyce, espero que saia. Espero que saia pelos bons motivos, que são os motivos aonde cada país é bom naquilo que faz, né? Então, por exemplo, o Brasil ele é bom em frutas, que está na pauta, ele é bom em café, ele é bom no complexo carnes, ele é bom na produção de grãos, dos grãos convencionais como soja, milho, arroz e tantos outros, né? Hoje a gergelinha, você já fez programa aqui, agora que está virando uma grande opção aí no Centro-Oeste. Então, e a Europa vai entrar com aquilo que ela é boa. Os queijos europeus, os vinhos, os embutidos, alguns lácteos, né, que fora dos queijos, né, especificidades como as manteigas especiais que são feitas principalmente na França. Então, aonde você é bom, você tem condição de participar do mercado. Agora, não adianta, Joyce, continuar com esse sistema de subsídio que a Europa faz, né, a União Europeia faz, de pagar bilhões de dólares para o campo europeu para produzir algo que eles não têm eficiência produtiva, como tem o Brasil, por exemplo, e países da América do Sul aqui, como a Argentina, esse é o Paraguai. protecionismo deles, né? O governo protege o produtor justamente para o produtor tentar produzir algo que ele não consegue, que ele não tem capacidade, para não ficar dependente de outro país, né? Eu tive há muitos anos atrás, mas não mudou essa política, né? Eu tive na Noruega em final dos anos 90 e lá eu encontrei um fazendeiro de leite, né, que o fazendeiro tinha 30 e poucas vacas, o que para padrões noruegueses é uma fazenda de tamanho médio para grande. E a situação lá é a seguinte: quanto que ele produz de leite aproximadamente? Ele tinha lá um gado holandês. E aí ele falou, olha, as vacas aqui produzem na faixa de 35 a 40 litros
de leite por dia. E aí, a vaca, se ela produzir 28, 30, 22, etc., qualquer número que seja menor do que a média, o governo completa com a média, que é para manter a renda do produtor. Então, se a vaca não produzir 40, é como se ele produzisse 40. Se ela produzir 42, muito que bem. Se ela produzir 25, o governo completa com 15. O produtor está muito cômodo. Então, mas você vê que é uma coisa insustentável, né? Porque essa conta está sendo paga por alguém, pelo contribuinte está pagando essa conta de alguma forma. Agora, quando você agrega valor e consegue precificar aquilo com um produto diferenciado, muito que bem. Quando não adianta você entrar vamos dizer, na produção de commodity, né, com um produto que você paga caríssimo para produzir esse produto. E o acordo prevê aí uma isenção gradual de impostos, tanto dos produtos aqui que vão para lá, de lá para cá, enfim. Será que isso pode impactar no agro, nos produtos aqui vendidos, comercializados no Brasil, impactar para o consumidor brasileiro? É aí que eu acabei de dizer, né? Eu vi aqui a lista dos produtos principais e tem alguns produtos que têm uma tarifa bastante grande hoje, no complexo carnes, por exemplo, algumas frutas, alguns outros itens aqui nos óleos vegetais, suco de laranja, né, que é extremamente importante para a comunidade europeia, na União Europeia, ela consome muito suco de laranja e ela não tem ali fora a Espanha, ali, ela não tem nenhum ente da União Europeia que produza laranjas em volume adequado para suprir a necessidade do continente europeu. Então, você tem aí uma série de tarifas que estão previstas para ser derrubadas, outras diminuídas e outras até zeradas, né? Porque tinha aquelas tarifas de escala, sabe? Até tantas mil toneladas nós tributamos tanto. Além disso, aumenta a tributação, ou seja, tem faixas de tributação. E, ao mesmo tempo, a gente, quando viaja para o exterior, né, Joyce? A gente vai lá para fora e vai pedir um vinho, um destilado, alguma bebida, algum queijo que a gente encontra aqui só em mercearias e mercados de mais elitizados, de produtos mais elitizados, que são elitizados pela enorme tributação que eles sofrem ao entrar no Brasil também. Então a gente pega aqui uma garrafa de vinho que às vezes aqui no Brasil custa lá seus R$200, que nós estamos falando aí nada de aproximadamente aí 35 euros, né, vamos falar assim, e você chega lá na Europa, no continente europeu, e você toma esse mesmo vinho às vezes por 5, 8, 10 euros, né? Esse vinho que aqui chega por R$200, que equivale a 35 euros. E se você pegar o vinho de 35 euros lá na Europa, esse vinho aqui numa adega aqui ou num restaurante brasileiro, você vai pagar sem dúvida nenhuma em torno de R$500, R$600, o vinho que lá custa 35. Você tem que justamente, né, o comércio saudável é aquele onde você tem produtos de competitividade que entrem com um custo adequado nos ambientes que ele tem competitividade. A gente dificilmente terá condição de fazer aquela variedade de queijo que tem na França, na Itália, na Espanha, em Portugal, aqui. Porém, nós temos condições de fornecer produtos para eles que eles não têm a mesma capacidade que nós temos. Agora, Frederico, o produtor de pequena propriedade pode se beneficiar também aí desse acordo? Claro, você pega regiões como região sul do Brasil, que praticamente 80% dos produtores são pequenos produtores. O complexo carnes, principalmente aves aí, vai ser muito beneficiado pelo que eu li. E aí você tem o maior alojamento de aves no Brasil, estão nesses 3 estados, né? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Você tem muitos produtores de frutas, né, que são pequenos produtores. Você tem aqui perto de São Paulo, aqui em Piedade, Pilar do Sul, São Miguel Arcanjo, produtores pequenos que produzem em escala familiar e que com certeza terão benefícios nesse sentido. Eu acho que vai ser um jogo de ganha-ganha, Joyce, para todo mundo, não só para o pequeno, para o médio, para o grande e, de novo, competitividade aonde cada um é bom.
Bom, vamos continuar acompanhando aí esse assunto, vamos voltar outras vezes, né, para ver, tomara que realmente seja aí bom para todos. Boa semana para você, Frederico. Obrigado, Joyce, obrigado a você que está aqui conosco toda terça-feira, nos acompanhando da porteira para dentro. Celso, muitíssimo obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui. É um prazer demais participar do programa contigo, com essa visibilidade que vocês têm. E tu sabe que a hora que precisar é só chamar que eu vou estar à tua disposição aqui no programa. Muito obrigada. Informação e conhecimento sobre o setor que mais cresce você encontra aqui em A Força do Agro.